Você quer produzir os seus podcasts e não sabe por onde começar? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que eu uso os meus equipamentos, como nós fazemos a produção e vou te dar dicas práticas para você poder começar. Vou mostrar o meu setup, vou dar dicas para você poder ter um setup mais básico se você estiver numa fase mais inicial e para você fazer aproveitamento daquilo que você já tem de equipamento, tá bom? Mas duas coisas importantes. Primeiro, se você não está inscrito no nosso canal da Tactus, se inscreve aqui, você vai encontrar conteúdos voltados ao empreendedorismo digital. Vai te ajudar muito você ter resultados. Segundo, já deixa o seu like aqui, isso é importante para nós, tá bom? Vamos lá, primeiramente eu vou começar mostrando aqui os meus microfones. Deixa eu só virar minha câmera. Então eu utilizo aqui dois microfones da Behringer, não é nada, que microfone maravilhoso, tá? Mas ele entrega nessa fase que nós estamos. Existem microfones melhores? Sim, existem, mas assim, para quem está numa fase como a nossa fase, nós temos mais ou menos hoje 20, quase 30 podcasts produzidos. Eu ainda considero que está nos atendendo, mas eu sei que dá para a gente elevar um pouco mais a qualidade. E aí é um segundo plano a gente mudar o nosso microfone, nosso setup de microfone. Ele vai estar ligado esse Phantom Power, tá? Tá aqui, ó, que eu comprei inclusive junto com ele, fica os dois microfones conectados aqui, com duas saídas aqui. E olha só que interessante. Essas saídas, elas vão se conectar a esse aqui, que é o equipamento do Zoom H6. Deixa eu virar para lá, para o equipamento melhor para vocês. E por que que a gente conecta através do Zoom? Do Zoom, né? Vamos lá. Então, quando os microfones estão conectados lá, eles têm os dois sinais individualizados. Então, cada um fica ligado aqui numa entrada. Então, eu tenho aqui, nesse aparelho, eu tenho aqui 4 entradas diferentes. Tenho também uma outra entrada aqui que eu poderia utilizar somente ela? Poderia. Só que ele pegaria mais o som do ambiente. Ali fica, de fato, né, com uma cara mesmo de podcast, porque o microfone fica no entrevistado ou no entrevistador, né, ou na pessoa que está batendo papo e tal. E aqui eu tenho um controle, por exemplo, eu posso alterar aqui o volume individualmente. Isso é importante acontecer. Vai ter, por exemplo, pessoas que a gente vai entrevistar e que, na verdade, elas falam mais alto ou mais baixo do que outras. Então, isso é uma coisa que precisa ser considerado. Então, eu trago ali do microfone, ele se conecta aqui e aí nós temos o controle aqui. E aqui nós fazemos a primeira gravação de áudio. Por quê? Porque fica aqui o áudio gravado como uma forma suplementar, né? Uma forma para você ter, por exemplo, uma redundância de áudio, eu vou falar sobre isso. E nós temos uma saída aqui, que foi conectado aqui 2P2, que vão diretamente ali para os fones. Então, ou seja, estamos fazendo a entrevista, bate-papo, e aí eu estou ouvindo a conversa toda em tempo real por aqui. Então isso ajuda, inclusive, eu monitorar o áudio e se tiver que dar algum sinal, por exemplo, para aumentar, diminuir, eu consigo também fazer isso. Nós começamos a fazer agora a transmissão online via YouTube. E eu já vou explicar já como é que nós fazemos essa transmissão. Deixa eu mostrar agora as câmeras. Utilizando aqui são 3 câmeras, tá? Então tá aqui a câmera 1. Se você olhar aqui na tela, você vai ver. Então nós temos, desculpa, a câmera 1 na verdade é a câmera central, para poder facilitar, que é essa câmera aqui, ó. Essa câmera aqui é a câmera central. A câmera 2 câmera 2 é essa aqui, ó. Essa aqui é a câmera 2. E a câmera 3, aquela ali. Então, aqui na câmera 1, nós estamos usando uma 6400, na câmera 2, uma 6400 também da Sony, e na câmera 3, nós estamos utilizando uma 6500. Essa 6500 eu tinha antes, depois eu comprei outras duas, quase que eu caí, outras duas 6400, porque a 6500 ela tem um problema, inclusive, de dar uma esquentada, e a 6400 não tem esse problema. Mas ela... Com 28, 29 minutos, ela para e você tem que retomar. Por isso que eu não deixo ela como câmera central e deixo a 6 e 4 câmera central. E eu estou usando aqui uma lente da Sigma de 16mm 1.4, tá? E aqui eu estou usando duas lentes 50mm. Uma 50mm 1.8 FE e uma outra aqui 50mm 1.8 50, 1.8 50mm, mas não é FE. Mas as duas entregam de muito semelhante, tá bom? E aí, o que elas fazem, por exemplo? Elas pegam sempre cruzando, então, ó, só para vocês entenderem aqui. Então, aqui, ó. Espera só um pouquinho a câmera de noção, que é difícil, né? Então, ó, elas cruzam, pega ali
eu sempre fico aqui desse lado, pego o entrevistado lá de lá, aquela ali fica focada em mim, e essa aqui fica um plano aberto, né? Como vocês podem ver, pega ali os dois entrevistados, tá bom? E de iluminação, o que nós estamos utilizando? 2 softbox nas laterais para fazer o preenchimento, só estou com um ligado nesse momento para gravação, e um LED frontal para poder então, vou ligar o LED aqui para vocês verem a diferença de luz. Aí liguei o LED, ó, desliguei, liguei o LED, e aí quando eu faço, ligo os 2 softbox laterais, eles vão fazer o preenchimento, tirar esse sombreamento. Deixa eu desligar o LED aqui, ó. Desligar o LED, aqui, tá bom? Eles vão tirar esse sombreamento e tal. Então, vai fazer um preenchimento bacana e isso vai ficar muito bom assim, para a gente poder ter uma qualidade de luz, tá? A Sony tem uma entrega boa de baixa luz, mas a gente tem uma luz mais uniforme, isso é uma coisa bacana. Esses softbox, eles são relativamente baratos, esse LED eu tenho há muito tempo, e em matéria de câmera aqui, obviamente, nós temos câmeras que não são para quem está começando, mas também não são a top das galáxias para quem, por exemplo, já está performando, tá? Então, para nós atende muito bem a Sony A6500, a A6400 e a A6600. São câmeras que atendem muito bem para esse formato, né, de podcast. E também para gravação como um todo. Gravando em Full HD. Desculpa, eu estou gravando em Full HD, elas gravam até em 4K, mas como o podcast é muito longo, então eu gravo elas em Full HD, até porque a transmissão que a gente faz é uma transmissão em Full HD, tá bom? Uma coisa importante, cada Sony dessa, ela está com um cartão de memória rodando, então, ou seja, eu tenho também individualmente as imagens sendo gravadas se eu precisar utilizar para alguma coisa dessas imagens que estão sendo gravadas. Então eu gravo aqui no Zoom o áudio, vou dar aqui, no Zoom eu gravo o áudio com cartão e gravo ali nas 3 câmeras também com cartão. E aí para transmissão eu estou usando uma T-Mini Pro, tá? Que seria equivalente a uma placa de vídeo, mas com a facilidade de ter tudo na mão aqui. O que eu faço aqui? Eu recebo o arquivo de áudio que está vindo daqui, eu posso ter 2 arquivos de áudio diferentes, aqui eu estou recebendo o sinal de cada câmera, e aqui eu estou saindo um Alt que vai para aquela tela lá. E lá eu tenho um monitoramento, tá vendo? Câmera 1, câmera 2 e câmera 3. E eu tenho embaixo meu monitoramento de áudio, tá vendo? Conforme eu falo, o áudio vai subindo, porque tem um monitoramento de áudio. Ainda tem espaço para uma 4ª câmera, que eu poderia até conectar um computador, por exemplo, se eu quisesse. Então é uma opção também de conectar. Por exemplo, eu uso essa T-Mini Pro também para dar curso. Conecto o computador, uso para fazer live sozinho, conecto o computador, e aí eu consigo mostrar minha tela e consigo, por exemplo, utilizar o Picture, que é a gente deixar o quadradinho aqui, né, para poder, eu uso aqui, por exemplo, deixo o quadradinho na tela, e aqui, ó, só para vocês terem uma ideia de como funciona o monitoramento, então aqui eu tenho todas as entradas das câmeras, né, para poder ver individualizada até a 4ª câmera, que você pode substituir por uma entrada de computador, só você conectar o HDMI do computador lá na T-Mini, que ela vai já reconhecer aqui e vai jogar como se fosse o sinal de uma câmera. Aqui eu tenho um preview e aqui eu tenho o que está sendo transmitido. Então, nesse momento, por exemplo, está sendo transmitido a câmera 1. Mas, por exemplo, se eu vim aqui, simplesmente vim aqui e mudar, ó, câmera 2, ele já mudou lá para outra câmera, vou mudar para a câmera 3, ó, mudou para a câmera 3, vou voltar para a câmera 1, mudou para a câmera 1, 2, 3... Ou seja, conforme vai rolando ali, a gente vai tendo em tempo real. E a gente tem um software que faz o controle. E nesse software também eu vou colocar as configurações do YouTube para fazer a transmissão direto para o YouTube. Como já está configurado, se eu der on-air aqui, vai começar a transmissão imediatamente lá no YouTube. Ou seja, antes nós fazíamos a gravação do podcast, editávamos e aí depois a gente publicava no YouTube. Hoje a gente faz a transmissão em tempo real. Só que eu preciso ter um equipamento para fazer isso, que é justamente a T-Mini, tá? E aí, consequentemente, eu não preciso fazer esse processo de edição. Eu faço já a transmissão em tempo real e ele já vai sair com os cortes feitos em tempo real também. Porque aqui eu tenho um controle de tudo. Se você fazer transição, tem muita coisa para fazer, não vou detalhar aqui, que você tem tutorial na internet falando sobre isso. E aí você tem um controle pelo computador, só que ao conectar o computador, você utiliza a porta USB, quando na verdade, desconectando aqui, eu conecto um HD. É um HD específico para esse tipo de trabalho,
que ele vai, deixa eu só conectar aqui. Ó, quando eu conecto o HD, vai aparecer aqui a luzinha, ó, aparecer a luzinha verde. Se eu der o REC, ele vai fazer o quê? Vai pegar o que está aparecendo lá, ó, lá no programa, que está aparecendo lá, que é justamente a transmissão, e vai já salvar. Eu dou o REC, ele vai salvar automaticamente, tá vendo? Estou mudando as câmeras, ele já salvaria pronto, captando o áudio, tudo. Eu estabeleço qual é o áudio de entrada, 1 ou 2, e aí eu consigo aumentar e diminuir, e eu já fico gravando diretamente, ou seja, aqui, uma pós-produção pronta, tá prontinho depois. Aí eu tenho duas coisas, eu estou ao mesmo tempo transmitindo para o YouTube, e ao mesmo tempo gravando no meu HD, para poder possibilitar, por exemplo, que eu faça os cortes depois. E aí nós estamos fazendo os cortes do podcast em vários pedaços para poder utilizar em outras entregas, dentro do Instagram, dentro do próprio YouTube e por aí vai. Ou seja, com esse tipo de equipamento eu tenho uma flexibilidade em relação a isso. Ah, Anderson, mas tudo isso custa muito caro. Sim, se você for comprar tudo de uma vez para começar, obviamente custa muito caro. O que eu deixaria de dica para você, tá? Ó, primeiro, pensar na questão da câmera. Então, qualidade de câmera é fundamental. Ah, Anderson, não posso ter uma câmera, então você vai ter que ter um bom celular, e aí você vai se limitar um pouco, ou você vai ter que ter mais de um celular para você fazer. Então, ou você vai ter um único celular aberto, tá, que faria o papel dessa câmera aqui, com um plano aberto, pegando os dois entrevistados, mas como se trata de podcast, a gente precisa entender que é algo muito longo e, consequentemente, eu preciso trabalhar essa questão de tornar mais fácil das pessoas assistirem. Então a troca de câmera acaba sendo fundamental. Por isso que eu indico. Se você for gravar com o celular, você vai ter que gravar individualmente e, consequentemente, você vai ter que pegar e ter aí 3 celulares, vamos colocar assim, para você fazer, e tem que ser equivalente à imagem. Então, meio que utilizar os mesmos celulares. Ou você pode partir para Canon, que tem setups mais baratos, você tem câmeras de entrada que vai te entregar uma qualidade boa, inicial, e que também te atende para aquilo que você precisa. Não precisa ir para a Sony, que pode ser um equipamento muito caro para quem está começando. Falando de áudio, nós estamos utilizando esse aqui, mas você também utilizar um outro microfone, inclusive um microfone que você conecte ao próprio celular. Então você só precisa pesquisar que tipo de microfone. Esse microfone, sinceramente falando, ele não é um microfone caro. Faz um tempo já que eu tenho, eu não me recordo quanto que eu paguei. Mas lá na Santa Efigênia ou no Mercado Livre você vai ter muita opção de microfones que você pode ver para ver o que mais ficaria adequado ali ao seu custo-benefício, aquilo que você está disposto realmente a investir, tá certo? Não foi tão barato, mas não é o equipamento de microfone caro que nós teríamos ali na galáxia, lá no top das galáxias, para poder então dizer que realmente foi caro assim. Agora, essa placa aqui vale muito a pena você adquirir quando você realmente já chegar numa unidade para você fazer as suas transmissões ao vivo, porque senão o que você vai ter que fazer? Você pode fazer a transmissão, por exemplo, via OBS, você pode conectar a própria placa do computador, você faz o recebimento do sinal dentro do OBS e você pode fazer toda essa configuração via OBS. O que você tem de vantagem aqui na TEM é que você tem os cortes muito mais fácil de você fazer, você já tem a condição de gravar no HD diretamente, e é um tipo de equipamento, por exemplo, que você pode colocar, por exemplo, QR Code, pode colocar o logo da sua empresa, você pode colocar uma imagem, você tem muita coisa que você pode fazer, e que você tenha um equipamento que é utilizado hoje para a galera que está fazendo transmissões ao vivo, entendeu? Então é uma coisa assim que é bem bacana, ela já se conecta com o YouTube e também com o próprio Facebook, e é uma opção que você tem. Até com o Zoom, eu já fiz com ela transforma o sinal numa câmera, por exemplo, e aí, consequentemente, se eu ligar no computador, o computador reconhece ela como uma câmera, e eu consigo fazer a transmissão, por exemplo, dentro do Zoom, como se fosse uma câmera, por exemplo, e fazendo troca de câmera, o que é bem bacana, por exemplo, até para quem vai dar aula e fazer uma coisa mais dinâmica e tal. Agora, você precisa ter um operador para as coisas realmente funcionarem. Então, no nosso caso aqui, nós usamos 2 pessoas. Uma pessoa que monitora as câmeras e uma pessoa que fica operando somente a TEM Mini Pro para poder facilitar esse processo aí. E nós tínhamos o trabalho todo de fazer edição. Então, ao fazer isso aí via o ScanDisk aqui, tá? Esse HD, tá? Aqui, ó, deixa eu só arrancar ele aqui para vocês verem qual é o modelo. Então, o modelo dele aqui, ó, tá? É um Extreme SSD, tá bom? De 500 GB, tem até de 1 TB, mas ele custa bem mais caro. Eu não lembro quanto que eu paguei, mas é um equipamento que vai te ajudar nesse processo todo.
Deixa eu ver se faltou alguma coisa para falar de importante, né? Antes disso, deixa eu lembrar do seu like, né? Se você não deu o seu like, por favor, dá o seu like para mim, porque é importante. Falei sobre as câmeras, falei sobre o Zoom H6, falei sobre os microfones, falei sobre o AT Mini Pro, falei sobre a iluminação, acho que eu falei tudo que você precisa saber. Eu confesso que quando eu comecei a gravar, eu fiquei muito perdido de montar o setup, foi muito por observação e conversando, né, com lojas e tal, que eu compro equipamentos, para poder então entender o que faria mais sentido e testando. Ah, tem a questão dos cabos. Os cabos aqui, a câmera, elas conectam num cabo que é micro HDMI. Então eu tenho cabo de 5 metros, cabo de 3 metros, cabo de 2 metros. Então, por exemplo, a última câmera lá está no cabo de 5 metros, porque senão não vai chegar até lá. Tem um cabo também aqui, deve ter uns 5 metros também ou até mais, que está conectado àquela tela lá, que é um cabo de HDMI out mesmo normal. Então, e a TEM também fica conectada à internet direto aqui. Quando você conecta, o cabo de reconhece então e já te coloca na internet para você fazer a transmissão. Eu faço a configuração pelo software, deixo tudo configurado, quando dou um air ali, ela já começa a transmitir lá pelo canal do YouTube. E aí automaticamente já faz a transmissão. Ou seja, aqui você tem o que você precisaria para poder fazer os seus podcasts. Espero que tenha feito sentido para você, 16 minutos de vídeo. Eu tentei ser o mais simples possível, mas realmente são alguns detalhezinhos que fazem a diferença. E se de repente precisar de mais alguma informação adicional, você pode colocar aqui nos comentários, vai ser um prazer. Tamo junto, não se esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.